Fala galera, Leanderson Lima na área, mais um dia aqui de Papo com Lelê e hoje o meu convidado é muito especial, cara, porque ele simplesmente mudou a história do jiu-jitsu brasileiro a partir de uma descoberta que ele fez há mais de 30 anos. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do Rildo Eros, pesquisador de artes marciais, uma figura que é conhecida hoje em nível nacional, que é amazonense aqui da nossa terra e que ele vai contar agora para a gente aqui um pouco de toda essa grande história do jiu-jitsu brasileiro, passando, evidentemente, aqui pelo estado do Amazonas, pelo norte, por Belém. E o Rildo vai trazer todos esses detalhes agora para a gente. Chamo aqui na tela com muito orgulho no podcast Papo com Lelê, Rildo Eros. Boa noite, Rildo. Boa noite, meu grande amigo Leanderson Lima, mais conhecido como Lelê. Satisfação de estar participando aqui, tendo essa oportunidade de conversarmos e falarmos um pouco do meu trabalho. É isso aí, Rildo. E galera, para você que está aqui no canal, está conhecendo agora, não esquece de fazer a sua inscrição. Tem um botãozinho aqui, se inscrever. Taca o dedo lá, se inscreve também. Manda sua mensagem, deixa seu comentário aqui, porque agora a gente vai ter muito conteúdo bacana também de outros esportes. Porque sempre a gente fala muito sobre futebol aqui, mas sempre foi uma meta do canal também abrir aqui para os outros esportes, para o jiu-jitsu, para o judô, para a luta livre, enfim, para a gente ter um espaço mais democrático possível aqui. E é um orgulho, Rildo, trazer você hoje aqui, porque a gente sabe o peso que você tem na história do jiu-jitsu brasileiro a partir das tuas pesquisas, Rildo. E conta pra gente como é que foi que um cara judoca amazonense entrou nessa viagem de pesquisar a história dessa arte marcial que projetou o Brasil para o mundo, que é o jiu-jitsu. Esse trabalho foi assim, na realidade, eu fui motivado, né? Antes de mais nada, voltando um pouco ao meu passado, eu era bancário, comecei a trabalhar, na realidade, vou voltar um pouquinho mais antes, da minha trajetória, para o pessoal entender. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, eu fui fazer jogo de bicho, na banca de revista do meu irmão, que era na Major Gabriel, com 7 de setembro. Fui bicheiro, engraçado, até eu já sei fazer terno de grupo, duplo de dezena, milhar centena, milhar pingada, os grupos, tudo eu sei, inclusive até as milhares de cois salteados. Depois eu fui trabalhar nessa Monteiro Limitada como office boy, sempre tentando uma independência financeira, né? Familiar também. E depois da S Monteiro, fui para o Banco Itaú, eu fui para o Banco Mercantil, passei para o Banco do Brasil, e depois eu acabei saindo do banco, né, até por problemas pessoais, e paralelamente eu sempre treinei judô, né? Eu comecei a fazer judô em 1983 na Associação Samurai, com o professor Chagas e o professor Domingos Duarte. Fui levado pelo meu cunhado, que era judoca, o professor Edival Lago, que para mim foi meu grande padrinho no caminho da luta. E aí eu fui dar aula, passar todo esse tempo, né? Fui para o Colégio Objetivo. No Colégio Objetivo eu fiz uma grande amizade com os meninos lá. Para bem dizer, eu era um tipo de um irmão mais velho da minha turma lá de atletas, né, de judocas. E nós montamos uma equipe legal de judô, os meninos bem motivados, eram de classes abastadas de Manaus, e nós conseguimos uma classificação, umas seletivas, de 4 alunos nossos. Na época, quem classificava maior número de alunos tinha direito a ter a participação da delegação da Seleção Amazonense de Judô. Aí eu viajei com eles para Porto Alegre, o Campeonato Brasileiro, era 13, 14 anos até a categoria. Isso, 93. Não, 94, isso mesmo. 93 eu começo a dar aula, em 94 que eu viajo com a equipe. Chegando lá em Porto Alegre, encontrava-se o Sensei Makoto Inokuma, que era o historiador da Kodokan, era um Kodansha, né, faixa vermelha e branca, que estava fazendo o levantamento da biografia do Conde Kompa Kodokan. Aí ele, quando soube que tinha uma delegação do Amazonas, ele quis conversar com o responsável. E ora, quem era ele?
o responsável, eu, Rildo Eros, com apenas 21 anos de idade, chefiando uma delegação. E conversei com ele através do intérprete, e aí ele falou que gostaria de vir a Manaus porque ele estava fazendo o levantamento do Conde Puma e queria alguém que pudesse orientá-lo aqui. Beleza. Aí ele veio para Manaus, eu recebi no aeroporto juntamente com meu amigo Marcelo Martins. Eu não tinha carro, né? Até hoje eu não tenho, não sei dirigir. E a gente colocou o mestre Makoto Nokuma no Fusquinha, e o Makoto Nokuma pesava mais ou menos 120 quilos, cara, o carro quase era uma dificuldade, eu morria de medo do carro, da prega de gasolina, porque eu não sabia dirigir, só sabia o Marcelo, e a gente não ia mandar o japonês empurrar carro nem nada, né? Então, imagina a situação. Bom, nós visitamos aqui, junto com o Marcelo, todas as academias de Manaus para tentar informações, mas realmente ninguém tinha dados sobre o Conde Puma. E ele falava também que, junto com o Conde Puma, tinha havido outros lutadores que ele gostaria de saber o que aconteceu com esses lutadores, inclusive tinha o Satake, né? Que ele queria saber que o Satake, ele falava que o Satake tinha ficado em Manaus, montado uma academia, mas eles não tinham muitas referências dele sobre o trabalho que ele realizou, né? E como é que ele tinha essas pistas de que eles tinham passado por aqui? É porque cartas é relato dos mais antigos, né? Os mais antigos, foi tipo uma história lá, né? O mais antigo falava, olha, ainda teve lá, mas teve também o fulano, e foram relatando dos professores mais antigos da Kodokan que falavam para os mais jovens até chegar nele. Só que teve um detalhe, né? Nesse período de 94, houve um UFC, né? Da família Gracie, e o jiu-jitsu brasileiro despontou, né? Aí, nisso daí, a família Gracie, dando uma entrevista, falavam que eles tinham começado a treinar com o Conde Puma, né? Aí, Conde Puma, a gente falando do Conde Puma, mas eles ficaram, aí motivou mais ainda para fazer esse levantamento, porque eles não possuíam muito material sobre o Maeda. O Maeda fez vários livros e tudo mais, mas é tipo assim, ficou esquecido. Depois que o pessoal começaram a pesquisar, depois que eu instiguei muita gente, aí foi todo mundo pesquisando. Mas no começo o Conde Puma estava, tipo assim, esquecido, né? E foi graças à família Gracie que ressurgiu o nome Conde Puma, para poder motivar os japoneses a voltar e fazer esse resgate, né? Histórico. Olha como é que é as coisas, né? É interessante, né? Aqui nós temos todo esse material, toda essa história, ninguém ligava. E lá no Japão, os caras, eles gostam tanto de preservar a cultura que fizeram desse tipo de... Botaram caras especialmente para fazer isso. Tanto que o Makoto Nokuma, ele fez toda a trajetória do Conde Puma no Brasil. Ele foi para São Paulo, ele foi para Porto Alegre, ele foi para São Paulo, foi para o Rio. Aí foi para o Nordeste, né, para Recife, Pernambuco, São Luís. Ele foi em todos os estados catando informações de onde o Conde Puma tinha se apresentado com a tropa japonesa. Naquela época não é como hoje, que hoje qualquer um chega na Biblioteca Nacional Digital e joga o nome do Conde Puma, vai encontrar. Se tiver de acervo digitalizado, vai encontrar, né? Mas naquela época o cara tinha que ir para o garimpo. Então, aí quando foi aqui, ele me incumbiu, inclusive até eu fiquei mais empolgado, porque ele falou que eu poderia, ele conseguia até uma passagem para mim para o Japão, né? Para conhecer a Kodokan, caso eu conseguisse esse material para ele. Aí eu me motivei, né? Então, já fiquei, conversei com o Marcelo Martins, cara, até hoje grande abraço, Marcelo. Marcelo é faixa preta de judô e de jiu-jitsu, é advogado. Ele hoje faz parte da equipe do Saulo Ribeiro, é um dos professores aqui em Manaus, da Saulo Ribeiro, da Ribeiro Jiu-Jitsu. Ele era bem jovenzinho na época. Bom, voltando ao assunto, aí foi quando eu me motivei a pesquisar. Aí eu conheci o seu Mamoru Jinai, que era um senhor que tinha uma agência de turismo que fazia intercâmbio para o Japão, que era amigo do Makoto Nokuma. Agora é interessante que o Makoto era amigo dele porque eles fizeram judô juntos quando eram jovens, numa escola no Japão. Engraçado como é que é. Diz você vai tendo se quebrar a cabeça. O cara vem para Manaus e encontra um amigo dele que era amigo de infância do Japão e tem uma empresa aqui. Aí foi quando ele pediu para o Mamoru Jinai me ajudar, né? No que fosse preciso. Ele, inclusive, eu era remunerado. Eu recebi até uma remuneração todo final do mês, a agência do seu Jinai, eu ia lá pegar o cheque que o Makoto mandava o dinheiro para o Jinai, e o Jinai me pagava pelo serviço. Aí isso me motivou mais ainda, né?
a pesquisar. Como chegar para pesquisar? Eu não tinha noção nenhuma científica, nem nenhuma trajetória. Aí eu conheci uma jornalista que se interessou pelo meu trabalho, a Heloísa Vasconcelos, do jornal A Crítica. Aí ela foi a primeira pessoa a falar, olha, sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que ir para os jornais antigos. Era jornal e tentar buscar as pessoas da época, os esportistas da época que estiverem vivos. Aí eu comecei a fazer essa trajetória. Não foi fácil, não. Foi um negócio muito difícil. Porque isso aí a maioria do pessoal já estava com mais de 80 anos, né? Desse período da chegada do japonês. E também eu também não sabia uma data correta. Tive que ler jornal pra caramba. Todo dia lia. Comecei a ler jornal de 1910 até chegar a 1915, foi quando eu comprei. Aí as matérias no jornal O Tempo e o Jornal do Comércio, sobre a chegada do Pão de Comércio japonês em Manaus. Aí foi uma felicidade. Aí montei o material, bati foto, mandei para a Teste Turismo, me mandaram para o Japão, aí foi quando começa... Só que aí você vai lendo coisa, vai descobrindo muito material, aí vai associando nomes. Aí eu fui encontrando sobrenome de famílias tradicionais de Manaus, que treinaram, que participavam das escolas, que eram os esportistas da época. Aí eu fui procurar os descendentes deles aqui. Aí foi quando, através dos descendentes da família Néria, da família Antoni, da família Brauli Pinto, aí foi da família Gesta, da família também que me ajudou bastante, a família Carreira. Aí foi quando eu fui montando o quebra-cabeça. Aí eu fui entrevistando e fui me emocionando cada vez mais, porque eu encontrei pessoas que tinham visto e tinham conhecido o Conde Kombi e o Satake e até treinado, eu ouvido falar, né, que existiam essas apresentações em Manaus. Até então ninguém tinha essas revelações, né? Uhum. E, Hildo, assim, você disse que foi um dia ali muito feliz, né, cara? Mas como foi quando bateu o olho ali, tipo, nossa, agora realmente o quebra-cabeça começou a fechar. E como é que foi essa chegada desses super atletas aqui no Amazonas? Como é que foi o clima? Eles chegaram numa época bastante comemorativa, porque eles chegam no final do ano. O final do ano é dia 20 de dezembro de 1915, tem a matéria, né? Trupe japonesa, pela primeira vez em Manaus, Conde Koma, campeão mundial, Satake, campeão de Nova York, Okura, campeão do Chile, Shimizu, campeão da Argentina, aí lá, o ex-policial militar do Peru, eram 5, né? E esses 5 foram se apresentar no Politeama, realizando várias apresentações, desafios, torneios, agora teste de resistência. Era uma série de... ainda oferecia um prêmio de 5.000 francos a quem conseguisse durar 1 minuto com eles ou vencesse em menos de 3. Mas aí isso foi uma polvorosa. Na realidade, eles já tinham se apresentado em Belém, e lá em Belém, eles estiveram lá no Barco Paraense, e o Otávio Pires Júnior, que se encontrava lá a passeio, viu a apresentação, se interessou e trouxe eles para cá. O Otávio Pires Júnior, o pai dele era jornalista, e ele tinha uma escola aqui, tinha um colégio. Aí ele traz eles para cá, nesse período. Aí aqui eles fizeram um marketing bastante desenvolvido para a época, porque os cartazes de jornais davam um espaço bastante para divulgar, né? Que, às vezes era aquela notinha pequena, mas as notas dele realmente eram notas grandes, com bastante divulgação pela imprensa. Uhum. E eles fizeram um trabalho, assim, fizeram uma passeata, uma carreata de carros na chegada do porto, todos de kimono, pelas principais ruas de Manaus. E o kimono, Hildo, era bem diferente, né? Não era como a gente conhece hoje. Tinha a parte ali, por exemplo, da calça um pouco mais curta, né? Era bem curto, as mangas também eram bem curtos, porque basicamente, quando eles iam lutar de kimono, era para lutar com, tipo, para ter tenis, para ter contato, para ter chute, soco. E o outro adversário não fazia pegada também. Era o modelo da época. Adaptado para lutas de desafios, não lutas com regras, né? E, Hildo, eles... Não, eu digo assim, lutas com regras, eu quero dizer as competições de hoje, né? Que você vai, tem que medir e tudo mais, tem que ter tudo dentro do padrão.
Tem o tempo, né? né? Não Também tinha isso. de combate, né? O tempo de combate também. Ele já tinha uma experiência grande. O Code Combo ele tinha saído desde 1905 lá no Japão para ir para os Estados Unidos, percorreu a Europa, a América Latina, e era um lutador profissional. E o Sataka era companheiro dele desde esse período. São amigos desde a infância, depois se reencontram nos Estados Unidos. Agora, Hildo, eles chegaram aqui, primeiro eles faziam a demonstração do jiu-jitsu entre eles, e depois eles convidavam, ou chamavam, desafiavam aquele que quisesse enfrentá-los? Como é que funcionava isso aí? Exatamente. Primeira apresentação era entre eles, né? A gente fazia a demonstração de golpes, tinha defesa pessoal, tinha os principais golpes escolhidos por ele, era golpe de Nagewaza, que é golpe de arremesso, né? Golpe de quadril, golpe de perna, várias variações entre eles. E depois a gente fazia um desafio, porque aqui já existia lutadores de boxe, aqui já existia lutadores de capoeira, e aqui também existia lutadores de luta romana, né? Porque Manaus, você sabe que nesse período ainda estava ainda nos últimos fastígios do ciclo da borracha, teve muito imigrante, né? Tinha muitos praticantes de luta romana que eram oriundos da Europa, né? Italianos, portugueses, espanhóis que praticavam luta romana. Tinha o pessoal do boxe, que tinha muito aqui, era barbadianos, que tinham vindo para a Madeira Mamoré e por aqui ficaram, que também praticavam boxe. Tinha muitos ingleses também, descendentes de ingleses que estavam por aqui também, que desenvolveu o boxe. E também tinha o savate. Tinha o savate também, né? O pessoal que já praticava um pouco de savate aqui. Inclusive, o pai do Vinícius Ruas, depois vamos falar sobre ele, o Branco Silva, era lutador de savate. Ele tinha aprendido lá quando ele fez o curso, né, na França de artes plásticas. É legal, imagina só isso aí. E tudo isso é realizado em 2 teatros. Sim, teatros nossos. O Cine Teatro Politeama, que hoje não existe a fachada, ali na 7 de setembro com Getúlio Vargas. Às vezes eu passo todo dia, eu trabalho na Secretaria de Cultura, aqui do estado do Amazonas, todo dia eu subo, fico olhando, pô, como é que aqui era a Arena da Amazônia, a Arena Amadeu Teixeira da época, que o Politeama, a gente tem a fachada, às vezes eu fico viajando, né? E do outro lado, eu me entristeço porque hoje é uma instituição financeira na qual eu trabalhei, que era o Cine Teatro Guarani, que na época era o Cine Teatro Alcazar. Também tinha um palco de lutas, que ele também realizava várias lutas lá também. Infelizmente, foi descaracterizado, né? Hildo, correto. E teve alguém, assim, como é que os jornais descreveram esses desafios? Teve alguém que chegou a fazer frente com os caras ou eles passaram o carro mesmo? Não teve ninguém, não. Não teve ninguém. Quando eles fazem o primeiro desafio, eles fazem o teste de resistência, que era para quem durasse menos de 1 minuto, passasse de 1 minuto sem derrubá-los, ou ganharia um prêmio. Aí ele chamava para ver um monte de gente da plateia e tudo mais. Aí, queda. Aí apresentou o seu Adolfo Corbiniano, fez o desafio para o Conde Como, que era um boxer, perdeu. Teve o Najib Assef, que era um lutador de luta romana, campeão de luta romana, inclusive era um árabe, que lutou com o Conde Como, mas também perdeu. Perdeu também. Esse valia a finalização e valia chocos e pontapés. Esse daí acho que tipo, eles chamavam de luta livre, né? Mas realmente, tipo assim, o início de um vale tudo, de um MMA da época, o Najib Assef. E teve outros também, até personagens de Manaus, assim, engraçados, que trabalhavam com comédia, que se aventuravam a lutar com eles, mas é tipo assim, fazendo um espetáculo circense, né? Até mesmo para divertir o público. Agora, eu acho interessante, tinha que eu encontrei esse nome em 3 jornais dessa pessoa, esse desafiante. Olha, eu acho que ele já acompanhava essa tropa para fazer tipo assim uma lutinha armada. Era o seu Leonel, Severino Leonel. Eu encontrei o Severino Leonel desafiando a tropa no Maranhão, em Belém e aqui em Manaus. Pô, né, eu fiquei assim, Então ele vinha, como entendeu? diz, né? Vinha seguindo os caras.
Eu fiquei dizendo, pô, mas tem novo esse cara aqui, rapaz, Severino Leonardo. Tipo assim, chegou no dia que ninguém, ele chamava o desafio de resistência, alguém vai desafiar alguém. Então, o pessoal, ninguém já com a argumento, que já vê, pô, uma porrada perdeu. Aí esse cara apareceu, aí apareceu um e tal. Aí quem era? Severino Leonel. Era justamente o cara que entrava quando ninguém queria. Mas eu acho que ele fazia parte da trupe, ele devia. Ele acompanhou, porque está registrado. Eu conto o jornal de São Luís, Belém, e encontro em Manaus. Eu dedo rapaz, quando eu encontrei, rapaz, esse cara aqui é o que, digamos assim, era o cordinha, né, da trope, né? Onde, quando ninguém quiser lutar, é tudo. Tu vai lá, você filtra, ninguém sabia que ele era amigo andava com os caras ali e tal, era o Severino Leonel, olha, isso aí olha como é que era assim, a ideia dos caras, né? Se não tiver uma tem o Severino. Aí, por coincidência, eu me lembrei do Severino lá do Zona Total, né? Severino, tá bom. Severino era quebra-galho, já tinha um quebra-galho na tropa. Já tinha um quebra-galho e era o Severino, hein, galera? Essa aí é muito E era boa. Severino, está registrado nos jornais. Você encontra nos jornais de São Luís, Belém e Manaus, o Severino Leonel. E daí dizer que ele era praça, não sei o quê, do batalhão, daí dizer que ele era militar, que tinha conhecimentos, que aprendeu conhecimentos no exército e tal, onde serviu. Engraçado que era a mesma notícia de São Luís, a mesma de Belém e a mesma de Manaus. Acho que jamais, isso é 1915, eles iam um dia saber que ia ter o advento do computador, o cara ia poder pegar esses jornais, né, digitalizados, colocar numa biblioteca digital e o cara chegar a encontrar a mesma informação. Acho que jamais, bicho. Olha, eu fiquei o fato que eu ri demais sobre isso, olha, sobre esse fato de Severino Leonel. É o Severino dando o famoso migué, né? Mas é isso aí, Rildo. E Rildo, conta pra gente, cara, como é que era a Manaus dessa época ali, do ponto de vista econômico, como é que era a sociedade? Descreve aí pra gente essa Manaus aí de antigamente, né? Bom, a gente já está no fim do ciclo da borracha, né? A borracha já começa a cair os preços, mas o pessoal ainda ostentava, eles vão ostentar até 1920, né? A tropa chega em 15, ainda tinha o pessoal que ainda vivia na pose, ainda tinha os grandes cafés, as leiterias, que o pessoal fazia o seu lanche, tomava cerveja, tomava o seu chopp, as casas de chopp. O pessoal ainda andava de terno, de paletó, gravata. O funcionalismo público ainda estava ainda recebendo seus salários em dia. Né? As classes sociais ainda tinha a sociedade que frequentava os clubes principais de Manaus, que, né, estava ainda em suas atividades culturais e esportivas. Manaus ainda estava respirando ainda, até que no final, né, o ciclo nostálgico da borracha. Né? Nossa economia ainda está legal. E acho que por isso também eles motivaram em terminar isso aqui, né, nessa região, de Manaus e Belém. E também porque também houve aqui que eles também conseguiram um emprego, né? Ambos, o Satac Manaus e o Pão de Cano Belém. Aqui eles conseguiram ter mais uma renda no pô, aqui que vamos ficar, que aqui não tem nada, não tem divertimento, nós somos divertimento, vamos fazer a criatividade. O Atlético Negro Clube, inclusive, ele, na sua direção, tinha o Jorge Moraes, médico, ele se interessa pelas palestras do Conde Kono, falar sobre cultura física japonesa e hábitos alimentares, porque ele também tinha essa visão de implantar isso aqui na cidade. Ele já era um cara visionário. E, para quem não sabe, Jorge Moraes foi um dos autores do projeto para a criação do curso de Educação Física Nacional. Era um político natural da Bahia, mas político que representava o Amazonas. Ele fez isso daí, esse projeto de criação. Foi a doutora do Jorge Moraes, na época, quando ele era deputado federal pela província, pelo estado do Amazonas. Né? E o Conde Cano depois, quando ele vai para Belém também, ele já também é abraçado pelo mesmo método, devido a esse conhecimento que nós não possuímos, né? É isso aí, Rildo. Então, assim, quando a trupe chega aqui, ela passa quantos dias e quem é que fica
aqui depois dessa série de apresentações? A trupe, ela fica aqui, ela chega em 20, né? 21 faz a primeira apresentação e fica até 1916, mês de janeiro até dia 9 de janeiro de 1916, é a despedida deles. É como eu falei que eram 5, né? Que era o Conde Koma, o Satake, Shimizu, Okuro e Laco. Aqui em Manaus fica o Satake, fica o Laco. E segue para Belém o Conde Koma, o Okuro e o Shimizu. Segue 3 para Belém. O Satake, ele fica em Manaus pelo motivo do convite do Jorge de Moraes, que era diretor do Rio Negro, justamente com o Adriano Jorge também, que era outro médico também, que ele se interessa pelo trabalho do Satake, e faz o convite para ele ministrar aulas no Atlético Negro Clube. Ele também tinha conhecimento de beisebol e também ele vai treinar a equipe de beisebol do Rio Negro. O Laco, ele já se associa com a Polícia Civil, a Guarda Civil. Ele vai ministrar aulas na Guarda Civil, que depois vira Polícia Civil. Ele, a convite do governador Pedro Alcântara Bacelar, e ele faz amizade com o núcleo do pessoal do Banco do Brasil. E ele vai dar aulas no Banco do Brasil, onde hoje ali é a Praça 15 de Novembro, é um prédio antigo, bonito, hoje é a contabilidade do Banco do Brasil, é a compensação. É ali na Praça 15, ali ele começa a dar aulas também. Ele começa a dar aulas também lá. E o Satake no Rio Negro, sendo que na sede do Rio Negro, esse período era na Rua Marcílio Dias, onde hoje é a Casa do Trabalhador. É ali que ele monta a escola. E através do Rio Negro já vai abrindo outras portas, ele já leva o jiu-jitsu para o Instituto Universitário Brasileiro, que é um colégio. Ele é o primeiro a implantar, acho que eu tenho registro no Brasil de colégio para criança. O Satake foi o pioneiro, foi o primeiro. No escotismo também, ele introduz também a aula de jiu-jitsu também no grupo de escoteiros também, que era o dono do colégio, José Cervellier, que era o presidente maior do escotismo aqui em Manaus. E ele faz um trabalho basicamente mais para crianças, o Satake. E, Rildo, então a gente pode cravar aqui 100% aqui que o Atlético Rio Negro Clube foi a primeira instituição do Brasil a ter aulas de jiu-jitsu, ou a gente teve em algum outro lugar antes? Assim, eu digo assim, em um clube, né? Um clube esportivo, né? Voltado para o esporte, sim. Mas antes a gente encontra o primeiro registro de jiu-jitsu mesmo, o Saddam Miaco dando aulas na Marinha, né? Na Marinha em 1907. Ele já em 1907. Mas a gente não encontra o Saddam Miaco lecionando para crianças, assim, em colégio. Ele é mais voltado para a Armada, né? Que é a Marinha. Depois ele vai dar aula particular, aí frequenta as instituições. Mas depois ele perde lá em 9 ele perde para o Ciríaco, né? O capoeirista lá ele fica um pouco desmoralizado e dá uma queda, né? Mas voltando aqui ao assunto para Manaus, sim, seria o Atlético Rio Negro Clube, e que manteve, né? Tem registro no Rio Negro, tem documentação, tem até inclusive um livro, 7 décadas de Barriga Preta, que o Manuel Bastovida, que foi aluno do Satake, que eu cheguei a entrevistá-lo em vida, ele é citado lá nos capítulos, ele fala do Satake, quando chegou, montou a academia e tudo mais. O Manuel Bastovida até foi aluno dele, quando eu entrevistei, ele ficou emocionado. Quase ele começou a lagrimar, que ele nunca pensou que alguém ia relembrar de tanto tempo do professor Satake. Manuel Bastos Lira escreveu, acho que é o primeiro livro, a primeira biografia, né? A primeira história de um livro, de um clube amazonense, eu vou botar aqui na tela para vocês, que é o 7 décadas de Barriga Preta, e é um livro raríssimo, hein? Primeira vez que eu tive acesso a esse livro foi o Rildo Beijo que me prestou, né, Rildo? Tinha uma cópia, né? Tirou aquela cópia lá, e depois, anos depois, eu consegui comprar num sebo, cara, numa liquidação. Uma colega minha colocou ali na internet dizendo que ia vender um monte de livro, colocou lá, quando eu vi, 7 décadas de Barriga Preta, de olha, esse aí você pode tirar da sua lista agora, porque eu estou indo agora comprar, porque é um livro, né, Rildo? Raríssimo, né? Raríssimo, foi uma edição limitada, na época só foi 100 exemplares, que eram os sócios beneméritos, a diretoria do clube, quando foi lançado.
O livro ele é bem, mais ou menos, mais de 1.000 páginas, né, esse livro. Por aí, Daí, mais de né? 1.000. E assim, é um trabalho Imagina, de é um pesquisa, né, trabalho Júlio? Muito, muito rico, né? muito antigo, tem fotos da época, são 70 anos, é de 1913 até 1983. É o período que o Lira faz todo esse levantamento do esporte no Rio Negro. E ele, logicamente, ele cita o Satak. Bom, no meu entendimento, foi um trabalho árduo. Imagina, né? Cataloga 70 anos. Inclusive, ele até cataloga 70 anos de jornal do Rio Negro, reportagens e tudo mais. Mas voltar dentro da luta, que eu acho interessante, é um capítulo que ele fala sobre a turma do Lasca. A turma do Lasca eram os atletas do futebol, mais os outros de outras modalidades, que se juntaram e o Satak dava aulas particulares para eles, para justamente quando tivesse alguma contenda com outra torcida, tivesse porrada, aí chamava a turma do Lasca. Aí chamava eles através do assovio. Tipo assim, se um tivesse desperto, não sai da arquibancada, vai no banheiro, vai comprar um lanche e tudo mais, tá tendo porrada, aí faz assovio, o outro faz, aí quando vem, reúne a moçada e sufoca o adversário. Aí ele fala sobre a turma do Lacha, que eram alunos que tinham conhecimento de lutas do jiu-jitsu do Satak. E um deles, eu conheci o filho dele, era um médico, Alberto Carreira da Silva, que até nome de posto de saúde aqui, que era um dos donos do Politeama. O filho dele, Roberto Carreira, me fala que o pai dele, ele tinha, dentro do Politeama, tinha uma sala que tinha um ringue. Ele praticava boxe, ficava lutando, ficava chutando o saco, ele levava ele, que era pequenininho para fazer isso, mas ele não gostava, não. Na verdade, o seu Roberto até, ele foi muito para o lado das artes do que do lado das artes marciais. O Seiichiro Satake, ele vem de uma família de políticos lá no Japão. O clã Satake era um clã, inclusive, era um plano de domínio lá, desde a época feudal até chegar mesmo na era Meiji, né, que era a reformação do Japão, até chegar ao Japão industrializado, a família do Satake sempre esteve no poder. O avô dele tinha sido prefeito lá de uma cidade e tudo mais. O pai já com ideias europeias, eles começam a mexer no ramo da madeira, né? No ramo da madeira. E o Shinjiro Satake, né? Ele nasceu em 1880, ele falece em 1936. E o pai dele manda ele para estudar nos Estados Unidos, para fazer engenharia, para justamente quando voltasse formado e trabalhar na industrialização da madeira e tudo mais, e eles continuaram como comerciante da madeira lá, na industrialização de madeira lá no Japão. Novelaria, esse lance tudo mais. Só que quando ele vai para os Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, em 1907, ele encontra Maeda por lá. Ele encontra Maeda. E ele tinha ido para estudar, mas ele vai junto com no mesmo navio, vai uma equipe de lutadores de sumô. Ele já vai até o professor dele também para lá para se apresentar e tudo mais. Rapaz, aí ele acaba se desguiando da faculdade, né? Acaba aí, quando chega em Nova York, pô, cidade das luzes e tudo mais. Pô, o que é isso? Então, acho que o japonesinho, que ele que vem de uma família bem rígida, fica doido, né? Aí encontra o parceiro dele, de infância, lá, eles estudaram lá em Vazeda, encontra lá, e, pô, o Conde Komba e tal, e era amigo também da época da Kodokan. Aí se junta com o Conde Komba, aí lá ele acaba desistindo de estudar, né? Acho que isso deve ter causado grande constrangimento para a família dele, né? E ele não vai passar um bom tempo, só vai voltar para o Japão depois para ele já falecer. Mas aí ele, com o Conde Komba, eles vão fazendo lutas nos Estados Unidos, vão para México, aí vão para a Europa, vai. Aí de vez em quando eles se separam, aí se reencontram de novo, aí ele acaba encontrando com o Conde Komba em 1909 para 1910, no México, aí se junta com ele, aí ficam juntos até chegar no Brasil. Quando ele chega aqui, ele, como eu falei, né, ele havia recebido o convite do Jorge Moraes, aí ele já tem um emprego, né, vai trabalhar no Rio Negro,
vai trabalhar no colégio, né, no Instituto Universitário, lá do José Chevalier. Ele vai ensinar o Ramayana Chevalier, que também depois vai ser um grande poeta. E interessante dar essa informação aqui para o pessoal saber. O Ramayana Chevalier, ele teve uns filhos de uma jornalista famosíssima da Rede Globo, a Scarlett Moon Chevalier, que foi casada com o Lulu Santos, amazonense. Só que depois essa família vai morar no Rio para estudar e lá eles ficam radicados, né? E ela casa com o Lulu Santos, é interessante, né? E o pai dela tinha sido aluno do Satak Manaus. O Satak, ele fica aqui de 1915 até 1921, 6 anos dando aula. Ele fora as aulas de jiu-jitsu, ele também tinha outros conhecimentos. Ele era, digamos assim, um japonês muito funcional. Acho que a vida foi ensinando ele a se virar, né? Uhum. Aí aqui ele introduz a massagem oriental, tanto que, segundo o relato das pessoas que eu entrevistei, o Jorge Moraes, ele era diretor da Real Sociedade Beneficente Portuguesa, e às vezes, quando tinha caso de fratura, ele chamava o Satak dá uma assistência ao fraturado, mas, claro, ele ficava do lado, assistindo, porque ele é o médico, né? Mas o Satak vinha para colocar o braço do cara no lugar, a perna e tal. Não tinha especialidade de ortopedia, né, nesse período, né? Até isso o Satak fazia. Ele atendia também numa farmácia, que era do prefeito do Basílio Vitoriano Franco de Sá, farmácia humanitária, que ele também fazia poções de tratamento para espinha, para ferimentos, massagem. Ele também tinha o conhecimento de maquiagem, ele maquiava também as madames. Ele era um cara bastante... Até um anúncio, né, no jornal, que serviço que ele fazia. Né? 1001 utilidades. Ele também era um cara... Ele cultivava 1001 utilidades. Ele gostava de cultivar a família na aula dele, tanto que depois das aulas ele serviu o chá e as madames levavam as crianças lá no Rio Negro, né, para treinar, montava a areazinha de luta. Ele já tinha um tatame dele que ele já tinha trazido do Japão. Depois, segundo o Paulo Nery, que foi governador do Amazonas, que eu entrevistei, ele falou que o Satak já fazia o tatame aqui de palha, eu esqueci o nome da palha, aquela palha que cobria a casa, né, ele enrolava em tecido, e já sabia fazer tatame. Ele fazia os tatame, ele chegou até atrás de palha com ele e tal, lá pelo Boulevard, pela estrada lá que hoje é Constantino Nery, mas na época era a estrada de Epaminondas, por ali e tal. Eles iam atrás de palha para fazer tatame. Eles adoravam porque eles iam de carroça, era uma festa, um monte de menino, para onde eles são, pegar palha. Tá? Mas isso é outra história. E voltando à questão do chá, né? Então ele fazia o chá depois das aulas, né? Para as madames, você dá uma xícara de chá, e ia lá, era oferecer. Então, inclusive, ele foi até digamos assim, causou ciumeira, né? Para os pais, né? Naquela época, geralmente, a mãe do garotinho era bem nova, e o pai já era coroa, os caras casavam, ainda tinha aquele negócio do dote, tem que casar com um cara, uma pessoa boa família, tal, bem estruturada e tudo. Aí, certa vez, eu entrevistando um aluno dele, ele me fala que ele teve que sair da escolinha do Satak porque o pai ficou com ciúme, por causa do chá. Que é isso? Que o pai viajava muito. Quando chegou, foi procurar a esposa lá, a esposa não estava, o garotinho, aí a empregada disse, estão lá no Rio Negro. Do que? Tá lutando. Aí foi lá, quando viu, aí quis brigar com o Satak, foi aquela confusão. Eu até imagino, assim, ela vai joga bullying para um lado, chá para o outro, a mulher e tal. O garotinho no meio, não, papai, não mata o Satak. Imagina, né? Mas era cultura machista, né? Não era uma boa ideia também brigar com o Satak, né? Eu fiquei imaginando, cara, muita coragem de japonês, né, bicho? Assim, pô, cara, ciumento, cara, coroazão lá, chega lá, pô, cara, tá dando chá pra minha mulher, porra, é essa aqui. Depois querendo fazer maquiagem, né, massagem, imagina, né, Bom, isso são lados hilários, né, que
eu estou contando um livro que eu estou escrevendo, esse ataque Conde Coma da Kodokan à Amazônia. Estou terminando, porque eu vou ver se eu participo dos concursos literários que vai ter aqui em Manaus, para ver se eu escrevo ele no concurso literário. Contando esses casozinhos já com... Não aquele realmente muito sério de luta, mas assim também que o Satake foi um homem comum. Pô. Ele foi um cara comum, entendeu? Tinha a rigidez da disciplina, mas também era um ser humano comum também, né? Comum. Ele gostava de tomar cerveja, gostava de beber, gostava de folia. Era uma pessoa comum, pô. Fora todas essas situações que aconteceram, o Satake ele fica de 1915 a 21. O Satake ele fica aqui de 1915 a 1921. Primeiro passo. Depois ele retorna em 27 e fica até 32. Só que dos alunos que passaram pelo dojo do Satake, teve um que ele levou a sério, que foi o Guilherme Pinto Nery. Esse veio de uma família de políticos, né? De governadores, senadores, militares, mas ele se enveredou para o lado do esporte. Tanto que foi na academia do Satake que ele deu os primeiros passos e acabou se motivando e acaba se dedicando a tanto que vai cursar educação física no Rio de Janeiro e é o primeiro amazonense a se formar e passa a vida dele todo dia lutando para criar o curso de educação física no Amazonas. É o Guilherme Pinto Nery. É graças à influência japonesa das lutas. Sendo que depois a turma dele toda é virada para o judô. E depois já vem passa pelo também o Vinícius Ruas, que também passa pela academia dele também quando criança, também envereda também para a educação física, torna-se um grande expoente também, mas essa turma todinha do Satake, apesar de todos eles saírem no jiu-jitsu, depois eles todos passam para virar judô. Aí esse é o legado do Satake que deixou em Manaus. Agora eu vou voltar agora para Belém, que eu ainda não falei do Conde Coma. Quando o Conde Coma sai de Manaus e retorna para Belém, é lá que começa realmente o início da jornada digamos assim, caiu uma semente, né, para nascer alguma coisa lá, germinar uma planta, Quando ele vai para Belém, ele retorna, vai continuar fazendo as suas apresentações de luta, o Conde Coma com o Okuri e com o Shimizu, só que antes dele vir para Manaus, ele passa por lá, como eu falei, né? Ele se apresenta no Bar Paraense. Era o bar de propriedade da cerveja Paraense da Serra. Mas lá ele estava com a equipe completa. E o Carlos Gracie vai assistir essa apresentação lá. Aí se motiva. Mas não treina ainda. Carlos Gracie, só para pontuar, como todo mundo assistiu. Carlos Gracie Rildo, só para pontuar que a nossa audiência é o irmão do Hélio, né? O irmão mais velho, é isso? É, o irmão do Hélio Gracie mais velho. Foi o primeiro a ter contato com o Conde Coma. Aí essa parte até eu gosto de falar com um pouco de seriedade, porque realmente isso aí que foi a grande polêmica no Brasil. Que até hoje dá rola polêmica, porque tem muito historiador que fala que o Carlos nunca nem conheceu o Conde Coma, nunca treinou e tudo mais. Isso até está publicado em livros aí, de alguns autores aí que questionam, mas tem um monte de evidência aqui que esse cara não veio para Manaus para pesquisar nos nossos jornais de Manaus e Belém, que tem lá as evidências. Conde Coma, ele chega lá em Belém, 1915. Falar da primeira apresentação dele lá, quando ele chega com a trupe completa. Conde Coma, Satake, Shimizu, Okurilago, se apresentando no mês de outubro de 1915, no período do Círio de Nazaré. O endereço o nome da rua do Bar Paraense, ele ficava na Avenida Tamandaré, na revista Manchete, onde eles falam da família Gracie, fazem a pergunta para o Carlos onde ele aprendeu. Aí ele fala que o primeiro contato foi na academia, foi na escola do Conde Coma, na Avenida Tamandaré.
a informação bate, primeiro contato. Porque era na Tamandaré, que depois virou Rua Independência. Mas em 1915 era Rua Tamandaré. Onde, por quê? Porque ele vai assistir nas apresentações. Em 1915 ele deveria ter, ele é de 1902, ele tinha 13 anos, vai assistir, deve assistir, ficou empolgado. Depois que o Conde Coma ele fazia as apresentações, ele garimpava alguns alunos, ele dava umas aulas extras. Aí ele convidava o pessoal para participar das aulas. Entendeu? Quem quer participar? Tá? Tem uma evidência que talvez o Carlos tenha sido o primeiro contato dele ali, porque ele fala que a academia era na Tamandaré. Mas oficialmente ele não chega a treinar. Só que o Carlos ele erra no sentido. Ele fala que a apresentação nessa revista, ele fala que foi no Teatro da Paz. Mas, na verdade, o Conde Coma nunca se apresentou no Teatro da Paz. Eu fiz todo o levantamento dos jornais, todo do período. O Conde Coma não se apresentou no Teatro da Paz. Acho que na época que quando o Carlos Gleice fez essa entrevista, ele não lembrava do nome do teatro, e acabou, como o Teatro da Paz era o mais famoso, ele fala que foi o Teatro da Paz, e lá o cara do jornal, Vista Manchete, coloca o Teatro da Paz. Depois, anos depois, em 71, João Alberto Barreto tem uma coluna no Jornal dos Esportes que está falando, está entrevistando o sogro dele, que era paraense, e o sogro dele fala como é que chegou lá em Belém, fala o nome dos 5 lutadores. Cura, Chiquizu, Laco, Sataki e Conde Coma, se apresentando lá em Belém. Só que nessa reportagem ele não lembra o teatro, mas ele fala que eram os 5. E depois ele fala que ele levou o Carlos para treinar, porque ele já treinava com o Conde Coma. Então, essas evidências vão casando. Então, tem referências, tem evidências. Então, o cara pode chegar e dizer que eles nunca treinaram, que Belém era pequeno e tudo mais. Isso em 15. Nessa retomada do Conde Coma para Belém, quando ele sai de Manaus, da petição vai para lá, aí ele vai se apresentar no Palace Teatro, que é um teatro que até hoje existe, o prédio antigo, fica ao lado do Teatro da Paz, que foi, é um hotel antigo, foi o Hilton Hotel, e hoje é um outro hotel, mas mantém a mesma fachada. Lá no Palace Teatro está o Gastão Gracie com o American Circle, os lutadores dele. O Gastão Gracie é o pai do Carlos, e do Hélio, e do George é o pai, é o pai deles. No momento ele estava vivendo de entretenimentos. Mas o pai do Carlos tinha sido funcionário público. Eu encontrei, em 1911, o registro dele como coletor de impostos. Ele é tipo um fiscal da prefeitura lá em Belém. Acho que depois, com queda sai governador, sai prefeito, ele deve ter se desonerado, fica desempregado e vai trabalhar no ramo de empresariando lutas. E ele está empresariando American Circus, empresariando o lutador Alfred Leconte, que vai enfrentar o Conde Coma. Aí é o contato dos Gracie direto com o Conde Coma, nesse Palace Teatro. Aí depois eu acho que vem a ver, o Carlos acaba treinando com o Conde Coma. Isso aí, senhor Leandro, só um momento, para mim, foi que veio na veia do Carlos a motivação para lutar. E também com a ideia do pai, porque o pai fazia as lutas. O pai organizava, o pai era organizador de lutas. Apesar de não lutar, mas sabia organizar. Era um cara muito influente, era um cara muito conhecedor assim, da sociedade e tudo mais. Ia nos jornais divulgar e tudo mais. Tanto que aqui em Manaus, quando ele traz o American Circle para cá, é ele que, eu conto nos jornais, a autorização, Gastão Gracie solicita a autorização da polícia para montar o American Circle em Manaus. Aí já lá o American Circle já vai, o Alfred Leconte, lutador dele, lutar com esse ataque. Então há esse período, há esse registro. Aí é nisso que o Carlos começa a treinar. E essa ideia fica na cabeça do Carlos. Aí por isso que o jiu-jitsu não morreu, o Carlos da família Gracie. Depois, quando eles vão para o Rio de Janeiro lá,
O Carlos ainda fica com aquilo motivado. Ele treina aqui, treina um período, esse período até em 21 que eles vão embora. Porque em 20 nós encontramos o registro do Carlos se apresentando, se apresentando demonstração com o Donato Pires, mas só que aí o jornal já cita Jacinto Ferro como professor dele. Mas o Jacinto Ferro era aluno do Conde Como, era da minha academia, era da minha linhagem. E quando chega lá no Rio de Janeiro é que começa eles não deixaram o jiu-jitsu morrer. Enquanto que todos os professores de luta que tiveram aulas com japoneses, que começaram no jiu-jitsu, depois mudam para o judô, que estava se organizando, eles mantiveram isso aí. Eles mantiveram essa ideia, mantiveram a luta no coração, e não deixaram morrer. E foi se proliferando. Foi se proliferando. Aí, quando tem a retomada para Manaus, na década de 70, quem vem é um filho do quem vem para cá é o filho do Carlos Gracie, o Reison. E começa essa retomada e tudo mais. Aí começa a retomada. Aí os amazonenses vão se encontrando no jiu-jitsu. Pro Amazonas, né? Acho que assim, o jiu-jitsu tá pro brasileiro, assim como a nossa marca registrada, né, Hildo? É o que a gente mais talvez tenha exportado depois de futebol, né, pro resto do mundo, sendo que no caso do futebol ele veio de fora para cá e se desenvolveu. E o jiu-jitsu ele fez o caminho contrário, né? Ele sai do Japão, acaba desaparecendo ali no Japão e prospera aqui. E hoje a gente tem ali uma galera que veio do jiu-jitsu, que conquistou o mundo aí com MMA e tudo mais. Mas, assim, tu achas que esse berço ali, essa coisa esse começo ali no Rio Negro, esse desenvolvimento da modalidade aqui, ajuda a justificar o porquê o amazonense é tão bom na arte suave, Hildo? Tem uma influência, né? Até na própria dificuldade, né? Da pessoa em querer vencer, né? Isso aí. Porque era um esporte que dava mais adrenalina, era um esporte que dava para você se destacar mais. O amazonense, ele já não se prendia tanto em regras, porque o karatê hoje não tem muita regra, mas no jiu já não tinha mais regra, já deixava a pessoa solta para... E aí vem a identificação do lutador amazonense. Nós temos a associação indígena, com negro, com branco, e essa nossa parte de gostar de luta está no sangue. E com essa retomada também, o amazonense também teve dentro dos projetos sociais da época, enquanto que no Brasil o jiu-jitsu estava elitizado, aqui estava se popularizando. Então, nas classes sociais, pela margem, que foi se encontrando os melhores lutadores. Foi isso que aconteceu. E foi se espelhando. Por isso que o nosso jiu-jitsu é muito forte, porque nós temos uma base muito forte, através dos projetos sociais, de pessoas carentes que querem espaço através da luta. E hoje esse jiu-jitsu é um mecanismo, o jiu-jitsu brasileiro é um mecanismo de trabalho que gera emprego. Lutadores sustentam sua família através da luta. E tudo isso há um ideal que não morreu, que começou em Belém. Aqui teve influência, sim, mas de Belém para o Rio de Janeiro foi muito mais forte. E retoma para o norte. O norte adota isso. Por isso que você vê que, se você fizer qualquer campeonatozinho de jiu-jitsu, mais ou menos que for, dá uma 500, 600 pessoas participando e aquele público. Começamos com pequenos ginásios e hoje estamos lá na Arena Madeira Teixeira. Se fizer o campeonato de jiu-jitsu no estádio, tem público para lotar. Traz uma atração internacional, ou diga-se, nem internacional, traz uma atração, um lutador de nome, fazer umas lutas casadas lá, vai encher aquele estádio. E o sonho de meninos aí, muitos meninos aí que sonham hoje em ser um Jacaré, em ser um Saulo Ribeiro, em ser o Bibiano, em ser tantos e tantos aí que vai citar aqui, Zé Aldo, que são exemplos.
Hoje, os meninos estão aprendendo inglês, até pela internet, porque querem sonhar para ir para os Estados Unidos, querem ganhar o mundo. Mamãe, eu vou lhe tirar aqui dessa favela porque eu sou lutador de jiu-jitsu. Eu já escutei muitos isso aí, muitos relatos, entendeu? De sonhos aí. De sonhos que começaram com o seu Carlos Gracie, que se não fosse ele, imagina se o Carlos Gracie não tivesse treinado com o Conde Kona. Não ia existir jiu-jitsu no Brasil. Se ele não tivesse levado essa ideia e continuado essa ideia, esse sonho. Não tinha. O cara podia ter ido para o judô, o seu Ed podia ter ido para o judô, o Jorge Gracie podia ter ido para o judô. É para ali mesmo, né? Não, pô, eles continuaram e foram até. E essa determinação está até hoje. Até hoje não tem, se vive isso daí. O mundo todo, o mundo todo. É isso que eu, nesse tempo todo de pesquisa, vinha a observar. Se eu estou aqui hoje, fazendo essa entrevista para você, é por causa do jiu-jitsu. Porque alguém quis levantar a vida do Conde Koma e eu continuei o trabalho. Hoje tem cheio de pesquisadores aí. Mas hoje eu fui um dos primeiros. Digo porque o Makoto Tokuma, que foi o primeiro pesquisado no Brasil, não fui eu. Depois já veio a história do Vigílio, vem eu e tudo mais, mas hoje tem um monte pesquisando aí, um monte de material aí. Documentário aí que hoje está saindo aí. Estou fazendo parte do documentário dos Samurais do MMA. A produção do Marcelo Alonso, eu faço parte também, como eu falo, a parte do Conde Koma. Tem outros historiadores magníficos, hoje tem muito material hoje voltado. O Elton, um dos principais, que eu admiro, também pesquisador. O Gustavo também. Então, enfim, isso aí tudo para não morrer a história. Acho muito gratificante isso, eu ter começado a folhear uns jornais antigos, achando que jamais ia chegar a esse universo que eu estou hoje. Eu estou aqui sentado aqui numa cadeira, trabalhando com uma Secretaria de Cultura através do meu trabalho. Trabalho sério, e hoje eu já oriento em outras situações. Certo, Rildo. E Rildo, conta para a gente aqui como é que foi o fim da linha ali para o Conde Koma e para o Satak. Quando é que eles deixam, por exemplo, Manaus e Belém? Como é que foi esse fim de vida ali para eles? Bom, o Satak ele retorna em 27 para cá, porque em Conde Koma que comunica a ele que vai começar o processo migratório para a região. E geraria, talvez seria um ciclo econômico melhor para cá, né? Que já existe a decadência da borracha foi que realmente levou o Satak para se fora daqui, né? Aí ele retorna. Só que ele fica aqui 27, dando aula, vai trabalhar na prefeitura, 28, 29, 30, ele está na... quando começa a imigração, ele começa a trabalhar como intérprete. Mas 31 e 32, o que acontece é que não vinga aqui. O processo no Amazonas não está vingando. Não vinga a imigração aqui para Parintins, da agricultura, não consegue vingar. Ela só vai vingar anos depois, já com a ajuda do Real Toyama, que consegue alavancar lá o projeto de Parintins. Então, muita gente fica desiludido. Os japoneses começam a sair daqui, da primeira leva que veio, de 30, 31, 32, começa a ir embora. E ele vai nessa leva, ele vai para Belém, então ele estava tão duro que ele pede o auxílio do Conde Koma para comprar a passagem dele. Aí ele vai para o México, porque lá no México ele tinha um aluno que tinha assumido um cargo no governo. Aí ele vai trabalhar com esse aluno dele. Só que também lá também fica difícil, ele acaba retornando ao Japão. Ele fica de 32 a 34, 35 no México, a 36 ele retorna ao Japão. Só que aí tem um lance que eu estou escrevendo, mas eu não vou poder relatar em live, isso aí vai estar no livro. Um livro que eu estou fazendo, mas já não vai ser esse, vai ser um outro livro sobre essas mortes estranhas japoneses. O Satak, ele é encontrado, ele morre numa sauna. Encontro ele, agora ele nunca casou, nunca teve filho nem nada. Aí ele é encontrado numa sauna e ele é enterrado lá em Tóquio, lá no Tepa Yoji, mas a causa-morte ele foi assassinado dentro de uma sauna. O assassinato, encontraram morto, tem uma morte meio estranha.
a dele. Assim como também a do outro amigo deles também, o Geomório também, foi também uma morte também muito estranha também em Belo Horizonte. Aí essa morte dele foi meio trágica. Aí ele falece, encontra ele morto lá na sauna e ele é enterrado. Tem um agora, depois que eu comecei a pesquisar, apareceu um japonês, que eu estou trocando informação, o Choji, ele que me informou isso, que ele está fazendo o levantamento já nesse período do Satake, quando ele retorna de 35 a 36, ele estava fazendo a investigação da morte do Satake. O que aconteceu? A gente não sabe se foi questão política, ou sei, coisa muito um fato meio até tenebroso, né? Agora, já do Conde Coma, né, ele fica de 1915 a 21, ainda pega aquele auspício do ciclo da borracha, lá que ele tem contato os Grace tem contato com ele, a família Grace, depois vão para o Rio e tal. Aí ele, de 1922 até 26, ele passa uma crise terrível lá em Belém. Ele só está vivendo de dar aulas, de dar aulas, aluno tem pouco, porque a maioria das famílias de melhor poder aquisitivo da região norte vai tudo para o Rio de Janeiro, que os negócios da família quebram, então eles vão tudo para o Rio, para a capital federal, então ele fica meio sem uma força política, né? Só que dá uma luz quando começa o processo migratório para a região, aí o embaixador do Japão vai fazer uma visita a Belém, e na delegação do embaixador do Japão está o Dr. Okoshi, que era amigo dele, que tinha treinado com ele na Kodokan. Aí encontra ele bebendo uma cerveja no bar lá no centro de Belém, e ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Aí ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele diz: eu vim em missão diplomática e tal, não sei o que. Aí ele aparece a luz para ele, né? Aí o Okoshi chama ele para ser o intérprete da delegação. Aí é quando ele ele vai reativar o vínculo com o Jigoro Kano, do judô e tudo mais, volta a falar com o mestre dele, porque até então eles tinham perdido contato, que ele só era lutador profissional, aí volta, aí vai trabalhar esse processo migratório, aí ele já vai pedir a naturalização dele, porque aí lá em Belém já é diferente de Manaus. Como eu tinha havido falado que não tinha vingado lá o projeto Parintins, lá no Pará já vinga, em Tomé Açu, vinga com a Pimenta do Reino. E eles montam uma companhia, uma empresa. Aí só que para poder montar a empresa tinha que ter um brasileiro para poder receber o fomento, né? Receber a grana. Aí tem a ideia de naturalizar o Conde Coma. Ele é naturalizado, aí ele entra como diretor da empresa, presidente do conselho fiscal, aí ele levanta, aí a firma levanta. Né? Aí já é outra fase do Conde Coma, já como membro de uma companhia industrial, né? De imigração e tudo mais, aí começa uma nova fase desse período para ele. Mas ele, paralelamente, continua ainda dando a aula dele, ele dá aula muito no Nacional da Marinha, né? Que hoje é o 4º Comando Naval, né? Ele dá aula muito para militares, mantém a academia dele lá no... Ele primeiro monta na Rua São Jerônimo, particular, depois que desbloqueia, depois que eu durmo, ele mantém ainda... Começa bem relacionado lá em Belém ainda, continua ainda, e trabalhando no processo de imigração. Ele inclusive, a pessoa que, quando chegava um grupo de imigrantes, eles se deslocavam para o Rio de Janeiro para receber os imigrantes, levar para a hospedaria, que na qual o hotel ele era um dos sócios, e ele era responsável em comprar as roupas, fazer rancho e tudo mais, e indicar as famílias para trabalhar no projeto. Ele adota uma afilhada dele, que era a Celeste, que era filha do aluno dele, do Jacinto Ferro. O Jacinto falece em 1929, ele era tão amigo do Jacinto, o Jacinto Ferro, inclusive, para lembrar que foi um dos professores do Carlos Grace, hein? O Jacinto Ferro, que era o aluno número 1 do Conde Coma. Aí ele adota a filha do Jacinto, porque naquela época o padrinho adotava, né? Quando na morte dos pais, né? O padrinho adotava. Aí ele adota a Celeste, como filha dele adotiva. Só que aí vem até uma situação que taxaram ele até de espião lá em Belém, como ele tinha uma amizade muito grande com o Getúlio Vargas, com o presidente da República, porque como ele era o cara do contato com a companhia, com a embaixada japonesa no Brasil, tinha um contato com o presidente da República.
E nesse período vocês muito bem sabem que o Getúlio Vargas ele tinha contato com Mussolini, com a Itália, tinha os próprios alemães do Hitler, o pessoal do eixo, que era o Japão, que fazia parte, e tem uma expedição para o norte dos alemães, que eles vão... Eu já tinha visto, mas eu nunca tinha ligado sobre isso aí. Eu li, mas não... Hoje, através desse outro, eu sou pesquisador lá japonês, mas tem um outro também, um inglês que está também trocando informação comigo, ele me deram mais ou menos esse feedback. Aí o Getúlio Vargas manda esses oficiais alemães procurarem o Maeda lá em Belém. Inclusive, ele ficou hospedado na casa do Maeda. Aí é que vem a pessoa, alemães lá e tudo mais, tudo, na casa do seu Codicoma. Aí começa, já como é que é peão, né? Aí vai espalhando, já espalha que ele era espião, que ele estava adotando. Bom, se era espião ou não sei, que ninguém tem prova. Né? Mas ele tem esse contato, e essa delegação sai de Belém, vai rumo para o Amapá. Só que ele não consegue chegar, que eles querem chegar até na Guiana. O trabalho lá de científico, pesquisa dele, né? Vamos dizer assim. Só que lá eles são mortos, até hoje tem até lá se você até hoje está no YouTube, isso daí, engraçado, né? Hoje os caras estão pensando tudo agora. Aí tem até lá um tamborzinho do alemão, possível nazista, que morreu. E um desses caras tinha ficado lá na Vila Polônia, lá na casa do Conde Coma, tinha passado por lá. Então veja só como é que é as coisas, né? Como é que acontece a vida do cara paralela, quando às vezes a gente pensa que só era lutador, não. Ele também, fora de luta, ele tinha participação política, tinha participação governamental, imagina esse cidadão japonês, natural brasileiro, que devia ser todo esse meio dele. Né? E ele vem a falecer em 1941. Ele falece dia 28 de novembro de 41. E no outro mês, no início do mês, o japonês bombardeia o Pearl Harbor. Eu acho que ele já sabia que ia ter a Segunda Guerra. Ele era um cara que tinha muita informação. E, segundo dizem, relataram o pessoal que eu entrevistei em Belém, que o conheceram, ele cai numa depressão tremenda. Assim, depois da visita desse pessoal lá, dos alemães lá, ele fica assim, porque ele fica assim ele vai se deprimente. Ele era japonês. A esposa dele, a dona May, muitos falam que era inglesa, mas não. A dona May era alemã naturalizada inglesa. A filha dele estava namorando com um oficial americano. E ele era japonês. E morava no Brasil. Olha só. E o Brasil, Salada, aquele né? lance político. Aquele lance político, acho que até influenciou ele Ele falece em 41. Ele falece em 41. Depois a filha dele falece num desastre de avião, junto com o esposo cai o avião no canal do Panamá, ela também falece, a Celeste. A dona May fica sozinha, aí a dona May vai adotar uma outra menina, que hoje até acreditando que deve estar viva ainda, com mais de 80 anos, que já é a dona Clívia, que é a que ficou com a casa dele lá. Aí mas adota depois que ela não chegou a conhecer o Conde Coma, não, essa outra filha dele. Aí a dona May vem morrer no ano de 66, a viúva do Conde Coma morre em 66. Quando o Takeo Yano, que era um outro professor que andou por Manaus e Belém, e visita na década de 50 a dona May lá em Belém, ele relata numa entrevista dele. Ele tenta tocar no assunto do Conde Coma, mas ela diz que não queria conversar sobre esse assunto, ela desconversa totalmente sobre isso. Isso aí foi quando ele retorna em 56 para Belém, vai o Jorge Grace, vai o Valdemar Santana, vai uma equipe de lutadores que se apresentam em Belém. Aí o Takeo Yano está nesse grupo e vai visitar a viúva do Conde Coma, mas ela não quis mais falar mais nada sobre isso, ela disse que foi passado, que não quer conversar, que não quer lembrar. Que enfim, mistério, foi isso. Né? Um mistério, realmente foi esse mistério que ficou. Mas eu estou pesquisando, estou indo a fundo.
Ano passado eu passei mais de 15 dias lá, coletei mais informações que eu não sabia, pretendo ir esse ano na minha esfera também de novo para lá, e vou até fazer realmente uma biografia correta dele no Brasil. Realmente uma biografia correta, realmente do que aconteceu, do que foi, do que ele realmente... E o lado positivo dele, que era fantástico, ele ajudava muitas pessoas, ele ajudava, era um cara muito bondoso de coração. Todos falam isso, os antigos da época, ele era uma pessoa muito bondosa, tá? Ajudava muito as pessoas carentes de Belém. Eu queria saber se já tem data para o lançamento do teu livro, como é que tu está articulando isso aí? Não, data não tenho, não vou, como eu te falei, o primeiro que eu vou escrever ele nos concursos literários, entendeu? Se eu ganhar, se aprovar, se a banca me julgar e achar que meu trabalho está sendo legal, e se for contemplado com prêmio, claro que eles vai ser contemplado com a publicação, né? Eu vou escrever nos concursos, eu estou buscando aí uns concursos literários, eu vou primeiro escrever essa minha primeira biografia, pequena biografia, né? Do Sataio do Pão de Como, da Codacão Amazônia, e eu também estou focando na biografia mesmo do Maeda, mesmo, a biografia oficial do Maeda, contando todos a trajetória dele no Brasil, porque fora todo mundo já sabe o que ele fez, o que ele lutou, tá, mas só que tem essa outra parte que pouca gente desconhece, né? A parte da imigração, a parte política, todo esse outro lado, que isso aí eu ainda estou pesquisando ainda, estou fazendo umas conclusões. Também, quando tiver tudo certo, vou buscar ou patrocínio, ou também escrevo outro concurso literário, e assim vamos. Vamos caminhar. Rildon, uma boa opção também pode ser, para não ter que esperar pelos concursos, é de repente você lançar aí um crowdfunding, né? Um financiamento coletivo dessa tua obra, né? Pode ser também um caminho, não? Mas no momento eu quero, como eu tenho esse primeiro material já pronto, eu quero disputar um concurso literário. É meu mesmo de querer participar. E Hildo, hoje assim, olhando para trás, cara, tudo que você já descobriu, tudo que você já fez, assim, qual é a mensagem que tu deixa, cara, para o futuro, assim, para as artes marciais, sobre tudo isso que você conseguiu descobrir e aprender ao longo desses mais de 30 anos aí de pesquisa? A mensagem que eu falo até serviu para mim também esse aprendizado. A gente começa com aquela empolgação na luta, né? Aqueles sonhos. Mas nunca desista, hein? Se tem um sonho, vai até o final, hein? Seja vencedor. Aí, com o passar do tempo, vem N dificuldades. Mas só que nessas dificuldades, você não pode também se maldizer para a dificuldade, porque na dificuldade você cresce. E às vezes uma dificuldade vem para abrir uma outra porta para você, que você menos espera, vai dar certo. Mas sempre com humildade. Você viu o ensinamento do Conde Como? Chegou numa empolgação em Belém, ganhou bastante dinheiro. Ele jamais ia pensar que a cidade de Belém ia falir, ia cair no declínio. Ele cai, é encontrado numa mesa de bar por um amigo lá de trás, faz o resgate dele, ele volta de novo por cima, se estabiliza. Vem uma crise política no Brasil que ele também não estava previsto, mas mantém-se firme, mantém-se com rigidez, mantém-se forte até o final. Até fazer o curso da história dele aqui. Como nós temos no nosso curso de história. Todos nós temos uma linha para nós seguirmos no nosso destino. Basta a gente olhar para dentro da gente e refletir. Não querer olhar para o vizinho, não querer derrubar os outros, seguir nosso caminho, sempre como guerreiro, sempre enfrentando, buscando vencer, mas vencer no caminho correto, para obter essa vitória final. Essa é a lição que eu vim aprendendo com esses japoneses, analisando toda a trajetória deles. Claro, dificuldade sempre vai ter, mas é na dificuldade que nós crescemos. Se você hoje é do meio da luta, você é um lutador, porque você optou em ser um lutador. Você optou por isso.
E você tem que seguir o seu caminho para ter sempre essa sua vitória final. E ser um vitorioso na vida. Essa é a mensagem. Tá certo, Rildo. Rildo, muito obrigado aí pela tua entrevista. Essa entrevista histórica que vai ficar aqui para sempre, aqui no nosso canal, porque toda vez que alguém quiser saber quem foi o cara que abriu esse caminho de pesquisa de artes marciais no Amazonas, vai saber que esse cara atende pelo nome de Rildo Eros. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Especialmente a você, meu grande amigo Leandro Solino. Tamo junto, Rildo. Grande abraço.